Para sempre seja exaltado, enaltecido, glorificado, magnificado o nome do nosso Senhor e Salvador singular, Jesus Cristo. Aquele que tem um nome mais excelente, o nome acima de todas as coisas, o nome poderoso, o nome ao qual devemos reverenciar, temer, respeitar. É o único nome que pode salvar. A Ele toda a honra e toda a glória. Meus queridos, praza-me esse momento tão feliz de poder ser um canal de bênção para dizer para todos vocês: continue, marchem, continue focando Jesus Cristo, marchando, não parando, se movimentando. A palavra movimento significa deslocamento, fazer sair do local. É observar o estado dinâmico caracterizado pela mudança de local. Observamos movimento nos céus, na terra, nos mares. Não existe vida sem movimento. Tudo está em movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento. Movimento indica ação, e ação indica vida e realizações. A primeira vez, meus queridos irmãos, que o Espírito de Deus é mencionado na Bíblia, ele está em movimento. Em Gênesis, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e esta é a sua característica principal. O próprio Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Trabalho são obras, e obra são vida e realizações. O nosso Deus se agrada de ver o seu filho se movimentando. Se ele te deu vida, é para você se movimentar. É o que lemos em Atos capítulo 17. E o versículo 28, palavra do apóstolo Paulo. Nele, demonstrativo masculino, vivemos, nos movemos e existimos. Onde tem vida, tem movimento. O Senhor te deu vida para você se movimentar. Então se movimente, comece a agir. Quando você age, o céu reage. A lei da física é assim: toda ação desencadeia uma reação maior. O Senhor te deu vida para você se movimentar, agir, sair do lugar. Mas eu não me refiro a um movimento cíclico, tipo um pêndulo de um relógio. É um movimento focado. Paulo disse que ele prosseguia para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Você deve saber para onde está indo, e você tem um norte, o Espírito Santo, a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que é lâmpada e que é luz para o nosso caminho, mostra para a gente o que devemos fazer. Então não pare, meus queridos. Quantas vezes muitas pessoas oram desta maneira: Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? Deus diz para você que Ele está vendo a tua situação, mas Ele também quer ver a tua ação, o teu movimento, o teu agir. Ele quer ver você se esforçar. Vitória se conquista. Ninguém sobe ao pódio da vitória sem antes enfrentar obstáculo. Obstáculos precede a palavra vitória. Você tem que se esforçar, conquistar as bênçãos do Senhor. Deus não criou um autômato, uma espécie de robô. Deus criou seres humanos com poder intelectivo, afetivo e evolutivo. Você tem um livre-arbítrio. Então comece a orar, ler e meditar a palavra de Deus e comece a agir. Eu sempre digo que o relógio desperta-nos de manhã, mas ele não vai tirar você da cama. Somos nós que temos que se levantar e agir, se movimentar. Foi o que o pródigo fez. Quando ele caiu em si, se ajuizou e ele começou a reportar: na casa de meu pai há abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E o que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele saiu de uma situação passiva e iniciou um estado ativo. Deus te deu vida para você se movimentar, para você agir. Então tenha coragem, tenha ânimo. As potencialidades humanas e a ação de Deus. Você age, você faz aquilo que está no teu alcance. Você tem que acreditar no teu potencial. Temos que ter fé em Deus, mas também temos que acreditar no nosso potencial. Deus te deu inteligência, capacidade. Você é um ser inteligente, tem um cérebro pensante. Você pensa, foi o que René Descartes falou em seu postulado.
penso, logo existo. Então pense, analise, comece a pensar, projetar e agir. Comece a agir. Foi o que Deus também falou para Moisés, quando Moisés, com todo o povo de Israel, no deserto, encurralado, na frente estava o grande mar vermelho, nos lados as montanhas, e atrás Faraó com todo o seu exército. E Moisés começou a clamar, e Deus então disse para ele: Moisés, por que clamas a mim? Mande ao povo que marchem. Marchar é se movimentar. Tem a hora de clamar, tem a hora de orar, mas também tem um momento que você tem que se movimentar, trabalhar. É o que eu sempre digo. Tem uma frase que diz assim: dobre os teus joelhos e ore. Depois levante-se e comece a trabalhar. Eis aqui a verdadeira definição da teologia de prosperidade, ou teologia da prosperidade. Orar e trabalhar, trabalhar e orar. Comece a agir. O Senhor te deu vida para você não ficar estagnado, rotulado, engessado, todo enfaixado. Você tem vida, então se movimente, se esforce. Deus se agrada quando vê o nosso movimento, quando vê você trabalhando e cantando e adorando e orando mentalmente. O Senhor olha para você e diz assim: eu tenho certeza. Eis ali a minha serva, o meu servo, mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo diante das borrascas, mesmo diante dos obstáculos, ela e ele não param, elas continuam se marchando, se movimentando, me servindo, porque creem na minha palavra, creem também no potencial que eles têm, na inteligência que eu dei para eles. Deus, ele te ajuda naquilo que é impossível. Eu sempre digo que Deus não move uma palha naquilo que está no meu alcance, mas quando eu creio, quando eu oro e pedindo a Deus para intervir em algo que é impossível no lado humano, meus queridos, Deus move céus e terra em nosso favor. Deus te ama e não pare, não desanime, levante a cabeça em nome de Jesus, porque Ele é contigo.